Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Vamos começar agora a live aí da Formule. Estamos dando início aí ao start das lives de 2022, né? Então, boa noite a todos. Aí, boa noite ao pessoal que está entrando, eu já vi. Oi, boa noite, Ju. Já vi aí a nossa convidada, doutora Sandra. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E para quem está assistindo a live da Formule pela primeira vez, né, já desde o início de 2020, que nós estamos fazendo, né, sempre fazendo aí uma sequência de lives com profissionais que são referência, profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, com o objetivo de ajudar a todos, passar daí, pelo momento que nós estamos vivendo, que já, né, com essa variação que está sempre acontecendo. Então, para que a gente possa estar passando por tudo isso de forma mais leve, mas também levando, né, com isso conhecimento, conteúdo, informações e orientações para todos. Espero que estejam gostando. E hoje, dia 1º de fevereiro, nós estamos iniciando aí as sequências da Formule, né, das lives, com todo cuidado, carinho para todos vocês. Acreditamos sempre que podemos aprender algo novo em todos os momentos, né? Então, pensando em preservar nossa saúde mental e ainda fazendo a alusão, né, ao Janeiro Branco, que é o mês de conscientização para os cuidados com a saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas, nós escolhemos esse tema, anatomia do vício, né, como ele surge e como podemos contê-los. É um tema realmente bem interessante, porque lida com várias situações que envolvem uma palavra que é bastante conhecida, né, nossa, então as compulsões. Então a compulsão alimentar, digital, sexo. Então existem várias formas de vício, de dependência, né, vontade incontrolável de fumar, beber, jogos, compras. Então o vício ele tem várias faces. E tudo isso tem a ver com os circuitos cerebrais que podem ser acessados, né, com os estresses, que também pode ser acessado de forma mais intensa e às vezes até iniciado, sendo como gatilho a pandemia, tendo como gatilho a pandemia. Então nessa live de hoje nós vamos entender um pouco como esses estímulos, né, o que é que leva a esses comportamentos acontecerem, como tentar contê-los dentro do nosso organismo e também do mundo ao nosso redor, bem como trabalhar para esse enfrentamento, levando isso a um bem-estar mental de uma maneira geral. E para conversar conosco sobre isso, convidamos dois excelentes profissionais, a psicóloga doutora Sandra Uchoa, né, especialista em terapia cognitivo-comportamental, membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, que, coincidência ou não, acho que não é coincidência, foi a que estreou a primeira live da Formule, no iniciozinho, acho que em abril de 2020, certo? Com o tema né, a saúde mental na pandemia. Então, era a minha estreia e a estreia dela também. Então, doutora Sandra Uchoa e o grande médico psiquiatra clínico, doutor Adriano Araújo, né? E doutor Adriano, ele atua com a parte clínica da psiquiatria de uma maneira geral, assim como na dependência química, no tratamento da dependência química, a neuroestimulação, o biofeedback. Ele é professor do curso de medicina da UNP, ex-coordenador de saúde do curso, ou ex-coordenador de saúde mental da CESAP, e ex-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Bom,
Os doutores já estão aí, já posso chamá-los? Vamos lá, vou puxar aqui. Sandra, já lhe chamei. Eu vi aqui você primeiro. Olá! Sandra entrou. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite! E aí, como é que você está? Tudo ótimo. Você disse que a gente estreou, né, em 2020 essa modalidade, né, Pois é, vamos dizer isso assim, de mesmo. trabalho, acessando um monte de gente, e a gente De aqui gente, nos nossos né? cantinhos em 2020 foi um grande desafio e estamos sempre nesse desafio, né? Você Pois trazendo é. a gente para essas discussões aqui. Eu espero trazer alguma conversa, alguma palavra que possa informar e ajudar as pessoas. E sempre agradecendo a Formule por esses convites tão legais. Obrigada. Eu que lhe agradeço aí por ter aceito. E aí, quase 2 anos depois, estamos aí nós duas aqui. Vamos agora convidar o doutor Adriano. Deixa eu puxar ele aqui. Já estou vendo. Não. Olá, doutor Adriano. Boa Olá, boa noite. noite. Seja muito bem-vindo. Quero, em meu nome, em nome da Formule, agradecer a vocês dois por terem aceito aí nosso convite para estarmos aqui um pouquinho conversando, trocando um pouquinho de informação e com certeza vai ser um bate-papo com bastante conteúdo, orientação, dicas e principalmente muito carinho. Antes de um breve resumo, vocês gostariam de falar alguma coisa para a gente começar? Eu só agradecer o convite, dizer que é um prazer, viu? Um prazer estar aqui nesse convite da Formula, um prazer estar aqui com Sandra, né? Sandra, que é uma colega de longa data, a gente fez uma primeira formação em terapia em TCC, conheci Sandra Isso. numa formação de terapia cognitivo-comportamental, não sei, não vou nem dizer o ano para não comprometer a gente, viu, É, Sandra? Exatamente. Né? E assim, eu quero agradecer a Luciana e a Formule, porque o Adriano é um amigo muito querido, um profissional super respeitado, que eu respeito muito, que trabalho com ele, mas a gente nunca mais tinha se visto, né, É Adriano? verdade. Então, E a gente, a gente está se vendo aqui de novo. Que Oh, bom, que exatamente, bom. Fazer aí uma é. interação, com certeza. É. Então, como a gente falou, né, como eu falei, o tema realmente a gente usou essa ideia, né, da anatomia do vício em função de várias situações, né? Mas antes de iniciarmos, propriamente dito, então fazer uma ponderação no que vem a ser o termo vício. Às vezes os especialistas eles evitam, às vezes pela questão mesmo de, às vezes está associada a uma fraqueza moral e tudo da pessoa, mas muitas vezes isso também gera um pouco, é um tipo de preconceito que a medicina também está tentando combater, porque pode impedir e às vezes prejudicar o tratamento desse paciente. Então, existem alguns termos que às vezes as pessoas confundem muito, ou pensam que é a mesma coisa, ou que aquilo ali pode gerar esse tipo de situação, enfim. Então, a gente sabe que existe a palavra vício, que é bastante conhecida, dependência, adição, adicção. Então, os comportamentos repetitivos, os comportamentos abusivos, os hábitos, os hobbies. Então, com essas nomenclaturas e algumas semelhanças, né, como o vício, com a dependência, existem, com certeza, diferenças. Então, a pergunta seria, para a gente iniciar, né? Então, entender que o conceito de vício ele facilita muitas vezes a identificação de uma dependência. Eles têm características peculiares, né? E normalmente o vício você não consegue, é um hábito que pode causar um prejuízo, É. mas que a dependência, o vício pode gerar uma dependência que é uma situação de um comportamento totalmente submisso a uma situação. Então, portanto, doutores, o que vem a ser vício, dependência, comportamento abusivo, como a gente pode fazer essa diferença até também do hábito, do hobby, entender que hábitos, muitas vezes, eles são interpretados
como positivos, até a palavra hábito e tudo, como exercício físico, muitas vezes até inofensivo, mas existe aquela linha tênue que separa, né, o hobby do vício, que é exatamente a perda do controle. Por mais que se tente, o sujeito não consegue, não sabe a hora de parar, não consegue. Então, como é que essa diferença como é que se faz essa diferença? Se realmente existe a diferença? E como o vício surge? E por que que ele surge? Existem outras perguntas nessa pergunta para a gente destrinchar, para a gente ir discorrendo. Adriano, Adriano, eu queria pedir para você, para eu começar com essa parte, e depois eu deixo todo o DSM-5 com Fica à você, vontade. tá certo? Só o DSM-5, tá certo? Fique à vontade. Só besteira, né? E foi assim, quando a Luciana, ela colocou agora esse aspecto e veio o título, né? A Formule propôs o título, Anatomia do Vício, né? Inicialmente até o Adriano pensou assim, nossa, vício, né? Como é que pode a gente pensar? E eu disse, meu Deus, e aí? O que será? Como é que a gente vai discorrer sobre isso? Então eu pensei em entender assim, o que é anatomia? Anatomia é aquela ciência ou comportamento de dissecar, de entender a forma, a estrutura, né, de animais, de órgãos, de plantas, né, é uma ciência da biologia que a medicina utiliza, e a gente pensar nessa anatomia da palavra vício. Aí a gente pensa na linguagem, na semântica, no significado de vício, né, que ela viu aí. Aí eu disse assim, eita, eu vou ver o que é o significado de vício, para que a gente possa começar com isso daí, né? Então, o vício no dicionário, ele coloca que é um defeito ou uma imperfeição grave da pessoa de uma coisa, certo? Então, a gente está vendo que é um significado que não é tão, vamos dizer assim, agradável, é um defeito, né? Vamos dizer. Um defeito ou imperfeição grave. Ou uma qualquer deformação que altere algo físico ou funcionalmente. Então, no conceito de vício, no significado da palavra vício, dissecando essa palavra para a gente poder entender, né, esse percurso e o que é que a gente usa, a gente às vezes nem sabe quando a gente diz simplesmente eu sou viciado em chocolate, né? A gente nem está sabendo que está dizendo, às vezes, que está tendo uma conotação de algo difícil, grave, algo que a gente está vinculado de forma até, vamos dizer assim, mais impulsiva, sem a gente nem saber, né? O dado de defeito ou de disfuncionalidade que isso pode estar causando na nossa vida, não é verdade? Então, o hábito, o significado de hábito que a gente viu, né? O vício e o hábito, né? Para poder a gente distinguir essa questão, o hábito é uma maneira ou um modo permanente ou frequente de se comportar. É o que talvez a gente chama no popular, eu tenho mania disso. Então, isso é um hábito, é um modo permanente no nosso comportamento. E veja que no significado não se coloca nada danoso ou disfuncional em relação ao hábito. Mas em relação ao vício, a gente tem certos comprometimentos, né? Algo que nos prende, né? E aí eu pensei assim, gente, como é que distingue uma coisa e outra? Porque, assim, pensar para quê e por que uma pessoa tem um comportamento vicioso, certo? É gerado na vida dessa pessoa que ela começa e que ela desenvolve um comportamento vicioso. Por quê e para quê? Por que e para que estão envolvidos com uma origem de muitos fatores, né? É multifatorial essa questão, que vai desde as questões da pessoa querer, por exemplo, experimentar, se socializar, utilizar aquele comportamento para se socializar, por influências de hábitos culturais, familiares, né? Sociais, para a pessoa se preencher, para a pessoa regular as suas emoções. Às vezes a gente procura um comportamento para regular nossas emoções, para a pessoa se gratificar. Começo a gerar um comportamento nesse estilo vicioso, né, em que eu vou fazendo para me gratificar, para fugir, para se evadir de alguma dificuldade, para preencher algum vazio, né? Então, de repente, quando eu vejo, eu estou num comportamento vicioso. Veja que nós não estamos falando
de dependência, né? A gente está falando desse comportamento vicioso. Entretanto, ninguém vai querer ter um comportamento que gera consequências, eu nem diria negativas, mas que podem gerar alguma disfuncionalidade, alguma dificuldade aí, porque quer fazer sua vida difícil, né? Então, alguma coisa nesse conjunto de influências faz com que a pessoa pense em modos de maneira que essas maneiras podem ser distorcidas, esses pensamentos são disfuncionais, que levam ela a chegar ao comportamento e a se manter nesse comportamento de uma maneira não racional, com pouco domínio, vamos dizer assim, da sua consciência. Quando eu falo de pouco domínio da sua consciência, é que estreita um pouco a sua capacidade de raciocínio lógico e fica mais impulsiva. Então, essa pessoa fica mais ligada a esse comportamento, né? E não consegue ter muito controle sobre isso, está sempre fazendo, mas se sente, né, com necessidade de estar envolvida por esses multifatores e pelo modo que ela pensa cada razãozinha dessa, né? E o hábito, como é uma maneira de se comportar, né, que se torna frequente na vida da gente, todo comportamento que eu dou muita frequência, eu me habituo, então é um hábito. Certo? Então, se eu tenho um comportamento vicioso e eu dou muita frequência a esse comportamento, certo? Eu posso chegar a uma condição que vai ser uma ligação muito frágil que pode me gerar uma dependência. Cheguei até aí, Adriano. E quero dizer que todas essas questões que ocorrem do ponto de vista do modo de pensar, de sentir, de se comportar, eles têm conexões concomitantes no nosso cérebro, ligadas ao sistema de recompensa, de gratificação e de prazer, certo? Então, são comportamentos, e pode ser comportamentos de uso de substâncias ou comportamentos em si, certo? Então, eu falei sobre o vício, sobre o hábito, e quando a gente vai chegando num ponto em que ele pode gerar a dependência. É quando talvez eu comece a praticar com muita frequência o hábito, né, do hábito, né, eu habituo o meu vício. E tudo isso tem a ver com as maneiras como eu penso todas essas situações da minha vida e que me levaram e que podem estar me mantendo nesse comportamento. Então, tem essa linhazinha tênue que talvez chegue à dependência. Pensa assim. Aí, vamos ver o que a Adriana vai dizer aí. Certo. Só para... Posso, né, Luciana? Com certeza. Só para justificar assim, meu incômodo com essa palavra vício, assim, para explicar para vocês, né? Assim, eu trabalho num serviço especializado em dependência química desde 2004. E lá, nesse serviço, desde então, assim, o que é que a gente luta diuturnamente com uma seara que é do preconceito contra o dependente químico, né? Isso. E que é algo absolutamente devastador, né? Assim, é devastador para a pessoa, é devastador para a condição, é devastador para o tratamento. Então, assim, quando o Luciano falou da palavra, assim, me arrepiei todinho, porque no dia a dia, todas as vezes que eu ouço essa palavra no contexto do tratamento, eu ouço essa palavra num sentido pejorativo. É alguém que diz, é aquele viciado, é porque ele não presta, porque ele é uma pessoa ruim, porque ele não tem caráter, porque ele não tem força de caráter, sabe? Então, assim, essa palavra, ela sempre está muito relacionada do ponto de vista negativo com essa condição que é uma condição complexa, que é a dependência. Né? Então, assim, só para justificar o meu incômodo e para vocês entenderem o contexto, né? Isso. E até porque, Adriano, você sabe que tem a ver com que a gente está muito mais habituado a usar o termo vício quando a gente está discorrendo sobre isso em relação à moral e à ética, né? Isso, Vícios exatamente. virtudes, exatamente, né? são questões... É um problema social muito grande em relação ao dependente químico, quando pejorativamente se usa vício, realmente. Isso, acaba fazendo um juízo de valor quando se usa esse termo. Então, é por isso que isso incomoda. E aí, assim, pegando o gancho, né? Pegando esse gancho, é o seguinte, essa questão dessa coisa do hábito, do vício, da dependência e tal, tudo deixa de ser hábito quando gera dano.
né? Assim, pelo menos, então, se a gente for resumir, é meio isso. Nós, seres humanos, né, e se a gente for extrapolar, eu diria, sem nenhum medo de errar, os mamíferos, de modo geral, que nós nos incluímos nisso, todos nós vivemos, em certa medida, em busca do prazer, né, em busca da satisfação, né? Isso é notório. Então, a gente vive em busca dessa satisfação. Isso mobiliza a vida, né? Por isso que o sexo gera prazer, por isso que a comida gera prazer. Se a gente for prestar atenção, tudo que é vital para o ser humano gera prazer. Por quê? Porque isso mobiliza. E por que gera prazer? Para que a gente continue para que mobilize o comportamento. Né? Para que mobilize o comportamento e a gente perpetue, né? Então, esse é o sentido. E isso é uma condição absolutamente primitiva. Primitiva no sentido de que eu não preciso pensar para isso, eu não preciso refletir. Isso vai estar presente nos mamíferos de modo geral, porque é primitivo. Ou seja, quando a gente vai estudar a filogênese, estudar, né, o desenvolvimento do sistema nervoso, a gente aprende isso. A gente aprende que existe um cérebro mais primitivo e a gente aprende que existe um cérebro mais novo, né, um neocérebro que chama, né, que é a parte da lógica, do pensamento, do raciocínio. Então, tudo que é muito impulso, tudo que é muito instinto, entre aspas, é isso, né, da busca do prazer e tal. E é o que é que acontece? Quando a gente fala de doença, de condição psiquiátrica, é como se, na verdade, é como se não. Há uma dissociação desse neocérebro, desse cérebro novo, com o cérebro primitivo. Ou seja, eu tenho uma pulsão, que é um desejo, que vem de uma forma inadvertida, e eu não consigo frear esse impulso. E não conseguindo frear esse impulso, isso pode me gerar dano. Seja qual for a condição. Seja no sexo, seja na comida, seja numa substância psicoativa, né? Seja na internet, nas redes sociais, que pessoas que têm uma dificuldade enorme de conter o impulso de estar checando rede social. Então, tudo que gera prazer e que eu não consigo frear esse comportamento pode me gerar dano. Gerar dano de que forma? Gerar dano me impedindo de fazer outras coisas, gerar dano me impedindo de fazer coisas que são importantes para mim, para minha vida, e aí eu foco o meu comportamento naquilo que é gerador de prazer, eu deixo de fazer outras coisas. Ou seja, no duro, se a gente pensar a dependência, a adicção de modo geral, se a gente for tentar caracterizar isso, a gente pode dizer que é uma doença do controle. Sim. Na verdade, é uma doença do controle. É uma doença da falta de exercer esse controle. É como se, esse cérebro primitivo que eu falo, ele tomasse conta de mim e eu não conseguisse frear esse comportamento. Né? Então, quando a gente vai para as classificações, o DSM-5, o CID-11 que está vindo aí e tal, quando a gente vai para as classificações, o que é que essas classificações falam? Que esse comportamento, para ser considerado uma dependência, ser caracterizado uma condição de doença, entre aspas, que a gente não chama doença, chama transtorno, ele precisa gerar dano. Gerar dano social, dano ao aparelho, ao sistema emocional, ao convívio familiar. Então, para ser considerado um transtorno, ele precisa gerar dano. Precisa dificuldades no trabalho, na vida acadêmica e por aí vai. Então, isso é meio que um marcador que a gente utiliza para diferenciar quando, na verdade, um comportamento como esse, ele se caracteriza uma adição, uma dependência. Isso, gerando realmente que vai gerar o prejuízo numa funcionalidade, tanto nos aspectos psicoafetivos como socio-relacionais, laborais, né? Essa pessoa começa a se prejudicar em todo sua rede de comportamentos, né? Não é isso, Adriana? Né? E assim, quando a gente fala sobre essa área do gerar prazer, da busca do prazer, nas questões do cérebro, das questões evolucionistas, né, do cérebro, da espécie, da busca da sobrevivência, da recompensa por esses comportamentos, justamente para a gente continuar se alimentando, continuar se procriando, né, e poder ir seguindo a evolução, seguindo essa espécie, a gente não pensa sobre isso no nosso dia a dia, evidentemente, né? Isso como a Adriana colocou. E o que é que nós pensamos? Nós pensamos atualmente em querer vamos dizer assim, em querer resolver muitas questões na nossa vida, em muitos aspectos, que são essa conotação multifatorial, causal, de todas as dependências, né? As comportamentais
e as dependências químicas, que é isso que a gente colocou, sobre, às vezes, o que eu penso sobre mim, a minha insatisfação e o modo como eu penso, como eu quero preencher vazios, como eu quero atender a demandas sociais, certo? E hoje em dia, gente, uma das coisas que faz a gente pensar muito, né, que perturba muito todo mundo, é uma questão tão engraçada assim, todo mundo fala assim, da minha zona de conforto, isso não é confortável para mim, certo? Essa palavra é muito utilizada. E aí nós esquecemos que a gente também, que também é saudável, né? A gente ter pensamentos e sentimentos desagradáveis, além dos prazerosos. Tá entendendo? Então, a gente, às vezes, está vivendo numa sociedade em que está sempre buscando um meio de não ficar desconfortável, certo? Exato. Mas o sabe, desconforto é importante também, mas né, assim, Adriano? tem um problema, porque existe uma cultura, hoje, eu vejo muito isso no Instagram, né? As frases feitas, né? A gente é feito para ser feliz. Não é isso? Todo mundo diz E isso? isso, é dito Tá isso, errado, tá errado. A gente não é feito para ser feliz. A gente é feito para aprender a suportar o sofrimento. Porque se a gente Exatamente. não aprende a suportar o sofrimento, a gente desdobra processos de doença. A gente desdobra Exatamente. processos de doença na dependência química, no transtorno de ansiedade, seja qual for a porta, né? Porque cada um vai ter uma porta mais Isso. enfim, adequada para aquele sujeito. Então, É. a gente é feito, nós fomos feitos, nós fomos construídos para aprender a suportar o sofrimento. E com Isso. essa história de que a gente precisa ser feliz, a gente tem desaprendido isso. A gente Isso. pensa que precisa ser feliz a qualquer custo e a gente busca essa felicidade de uma forma desesperada e de uma forma alucinante. Sandra Sim. estava me fez lembrar uma questão interessante. Na filosofia oriental, o álcool, as drogas, as dependências de modo geral, elas são consideradas amortecedores do sofrimento. Né? Por que elas são amortecedores do sofrimento? Porque elas nos fazem deixar de pensar. É como a Isso. Sandra está falando. Nem todo pensamento é agradável. Então, quando eu uso um amortecedor como esse, eu paro de pensar. Porque se a gente for pensar direitinho, se a gente for refletir sobre isso, o sofrimento está no pensamento. Isso. Ou no pensamento enquanto memória de coisas que já passei, que são um sofrimento, ou no pensamento quanto futuro, na imaginação do que pode acontecer e que eu fico sofrendo de forma antecipada. Então, se a gente parar para analisar, o sofrimento ele está aí. Né? Então, a droga, a dependência em si, as redes sociais, eu acho que são um grande exemplo disso. Essa coisa de ficar passando, né, ter o dedinho lá no feed, lá, esse movimento involuntário e repetitivo me faz parar de pensar. Se a gente ficar atento, é esse o movimento. E é esse parar de Exatamente. pensar que é viciante e que faz a gente entrar nesse processo. E aí, quando a gente escuta das pessoas dizendo assim, meu Deus, quando eu vi, já era de tarde. Eu passei o dia inteiro vendo meu Instagram. Tá entendendo? Então, é um processo da gente procurar se esquivar das coisas, se esquivar do modo de pensar. E tá buscando só aquele estímulo que me agrade, né? Tá entendendo? Então, isso é importante essa questão. A gente dizer, é porque é a minha zona de conforto, porque tá incômodo. A gente precisa se treinar para viver a vida. E na vida existe sofrimento, existem dificuldades. Na verdade, eu até diria o seguinte, o sofrer, a gente precisa entender que o sofrer talvez seja o modo como a gente interpreta as dificuldades da gente, da Sim. vida. Mesmo que elas Com sejam certeza. pequenas ou grandes, tá entendendo? Então, assim, Com a nossa certeza. diferença é dificuldade e sofrimento. Então, o modo como eu penso, a minha dificuldade pode me passar a viver um sofrimento, né? E é com isso que a gente aprendeu, né, Adriano, nessa nossa formação em TCC, que não são realmente as coisas que são os problemas ou as questões da vida, mas assim o modo como eu dou significado, eu interpreto essas questões, podem me gerar mais dano do que a própria questão. Eu quero colocar aqui que alguém pode estar escutando e dizer assim, olha, engraçadinho, ela está falando. Então, ela não tem problema, né? Ela não enxerga que tem problema. Eu vou pensar, vou dizer logo uma questão. A gente lida no dia a dia com pessoas com problemas muito graves e crônicos,
com pessoas com esquizofrenia crônica, com danos de dependência química, né, muito grandes. E, assim, aí chegar para uma família dessa, às vezes, que a gente faz reunião, aí dizer assim, não, é o modo como você pensa. A gente explica que realmente é o modo. Ela não vai deixar de ter aquela situação peculiar, Isso. com sua dificuldade peculiar, mas pode ser muito mais danosa pelo modo que ela pensa, do modo como que ela está pensando essa situação. Então, né, quando a gente está falando sobre todos esses fatores, eles são as vulnerabilidades psíquicas também, né? A grande influência das dificuldades sociais que nós estamos vivendo, certo? Também é fator que faz com que a gente entre em situações e queira se evadir, e queira fugir disso daí, tá entendendo? Isso pode levar a essas questões, né, não, Adriano? Mas é por isso que a psicoterapia é tão mágica, né? Assim, por isso que a psicoterapia funciona. É porque o objetivo da psicoterapia é justamente nos ajudar a pensar de um jeito diferente. E a gente não ajuda a pessoa dizendo isso não, pense diferente. Isso é senso comum. Isso o amigo da esquina faz. Pense diferente, pense o lado positivo. Isso não é psicoterapia. Psicoterapia é eu ajudar aquela pessoa de uma forma sistemática e assertiva a ela entender que ela pode pensar diferente e é ela quem constrói esse caminho. Não sou eu quem digo para ela. Né? Então, é por isso que é algo que funciona. E é algo que funciona hoje embasado em estudos, existe a neurociência até para provar que a psicoterapia funciona. E aí, vocês entendem, por exemplo, se eu tenho esse cérebro primitivo, que ele é formado por impulsos e ele é formado por desejo, e eu tenho um córtex pré-frontal que consegue raciocinar esse desejo, consegue contextualizar esse desejo, eu aumento as chances de frear um impulso. Entende a diferença? Porque assim, eu posso ter alguém que está lá no processo, e isso eu vejo muito nos pacientes, por exemplo, lá do CAPS. Né? Às vezes tem aquele paciente recém-chegado no tratamento que ele está lá com aquela compulsão, aquele desespero, aquela angústia, e ele está recém-chegado, ele não consegue raciocinar sobre aquilo. E tem aquele outro que já faz um tempo que está no tratamento, ele já percebe tudo isso. Ele já percebe os gatilhos, ele entende por que ele está sentindo aquilo, ele entende o que é que aquilo significa. Ele pode até não conseguir frear o comportamento, mas ele tem mais capacidade e condições de fazer isso do que alguém que não está vivenciando esse aprendizado. É por isso que esse desenvolvimento do córtex, esse desenvolvimento desse aprendizado que a psicoterapia propõe, é a grande porta de saída para as dependências de modo geral. Por que eu falo isso? Porque os tratamentos farmacológicos até hoje, eles têm tido muitas limitações no tratamento específico das dependências. As medicações ajudam, elas têm indicação, existem indicações precisas aqui na existem indicações precisas de remédios, de psicofármacos, mas eles são muito limitadas. E um tratamento farmacológico ele só vai fazer sentido se eu associar isso a uma psicoterapia, seja uma psicoterapia individual, seja uma psicoterapia de grupo, para que essa pessoa consiga entender esse contexto e consiga se organizar e se contextualizar nesse processo. Porque, afora isso, gente, é muito difícil. Porque a tendência é eu repetir comportamento. O melhor fator preditor de um comportamento é o comportamento anterior. Ou seja, eu vou sempre fazer o que eu sempre fiz, que sempre funcionou. Se a droga, se a rede social, se o sexo, seja qual for minha fonte de desejo, me nutriu até agora, por mais que me provoque dano, mas se até agora isso funcionou para aliviar o meu sofrimento, vai ser isso que eu vou buscar. Se eu não consigo, se eu não aprendi outro caminho, se eu não aprendi outras estratégias, é aí que eu vou amortecer meu sofrimento. E a psicoterapia é esse trabalho, né, de desencadear estímulos que levem a um processo de mudança, né, na vida da pessoa, considerando o sofrimento, para reduzir esse sofrimento que a pessoa tem, né, e na busca da qualidade de vida para ela. Isso, com cada paciente é uma história, e não é um transtorno, né? Então, a gente tem que arranjar um modo de acessar essa rede de estímulos para que essa pessoa entre num processo de mudança.
na minha abordagem, é através do modo de se comportar, sentir, né, e de pensar as situações, que é a psicoterapia, né? É levar o sujeito a construir isso que o Adriano falou muito bem, né? É gerar novas perspectivas, novas possibilidades, que ele possa acreditar nas suas novas possibilidades. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. Então, baseado, né, a gente, como o doutor Adriano falou, a questão da neurociência, que tudo está dentro também, assim, dentro dos neurotransmissores, né, os neurotransmissores do prazer, do bem-estar, serotonina, a liberação de dopamina. Então, tudo isso é isso bioquimicamente que faz esse impulso, essa fissura, essa vontade de repetir aquele ato. Então, dentro disso aí, como é que a gente pode falar, e até também respondendo, que eu vou puxar uma pergunta que foi feita aí, mas dentro disso, como é que a gente pode dizer assim, por que o vício a gente falou, né? Por que ele surge? O vício, a dependência, por que ele surge? Assim, quais gatilhos levariam ele a ser aflorado? A genética influencia, né? A hereditariedade, os fatores genéticos hereditários, eles podem tornar uma pessoa mais propensa ao desenvolvimento da dependência, do vício. O contexto familiar, o contexto ambiental, ele é maior do que isso, né? O que é que teria maior influência? Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, a condição da dependência química é uma condição multifatorial, né? Existem fatores externos e internos, né? A hereditariedade com certeza é um fator. Quando a gente faz estudos genealógicos, a gente já fez lá no serviço estudos como esse. Você vai estudar a família das pessoas portadoras de dependência química, invariavelmente você vai encontrar nas gerações anteriores vários casos de dependência química. E é interessante que, quando a gente vai fazer esses estudos, e a gente passou por uma transição no Brasil. Por exemplo, a questão do crack, por exemplo, no Brasil, surgiu na década de 80, 90. Então, de 80 para trás não existia crack no Brasil. Era cocaína e precisava ter um poder aquisitivo maior, enfim. Então era álcool o grande problema. Ainda é, mas na época era álcool, né? Então, assim, a gente vai estudar a genealogia, a gente vê que os antepassados era álcool, depois veio o crack, e agora são as drogas sintéticas, né? As coisas vão mudando de geração para geração, mas a dependência vai estar presente, é interessante isso. Então, a hereditariedade é, sim, um grande fator. O meio ambiente é, sim, um grande fator, porque você imagina que mesmo que eu tenha uma condição hereditária, mas que se eu sou criado em um ambiente onde esse uso não é permissivo, onde eu não tenho um contato muito fácil com a droga, é possível que eu não entre em contato com isso e eu não desenvolva uma dependência, mesmo que eu tenha um fator genético forte. Né? Adriano, deixa eu só ter uma coisinha, só interrompendo, mas dizendo assim, por exemplo, não falando de dependência química, mas das dificuldades e dependências, por exemplo, do ato de comer, certo? Sim. Tem famílias em que a mesa está sempre posta, certo? Na mesa tem sempre comida, está tudo muito acessível. Então, isso é um fator que pode facilitar essas questões de dependência concomitantemente com a hereditariedade, né? Isso, então, exatamente. O ambiente exatamente. E a influência dos modelos é muito importante. Exato. O próprio perfil de personalidade da pessoa, né? Pessoas que têm uma dificuldade maior de tolerância à frustração, que não conseguem lidar com o não, são muito inflexíveis. Essas pessoas, elas podem, né? As estatísticas mostram que elas podem desencadear uma dependência com maior frequência, né? As questões, as doenças do desenvolvimento, pessoas que têm um desenvolvimento neuropsicomotor afetado, essas pessoas têm um risco maior de desenvolver a dependência, né? Isso muito explicado pela neurociência, porque se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de funcionamento do córtex pré-frontal em alguma medida, e eu entro em contato com situações que são situações que geram muito prazer, e eu preciso frear esse comportamento, muitas vezes eu não vou conseguir frear esse comportamento, porque eu não vou ter esse córtex desenvolvido capaz de gerar um aprendizado. Né? Tanto é que a gente muitas vezes encontra dependências muito graves nessas condições. Pessoas com deficiência intelectual, a própria esquizofrenia, então algumas doenças que afetam o córtex pré-frontal e você acaba lidando, às vezes, com condições muito graves de dependência.
né? Enfim, então são vários fatores, sim, que influenciam nesse sentido. Agora, dizer assim, esse pesa mais do que esse, infelizmente, a gente não tem esse dado. Assim, não existem estudos que digam, a genética é determinante, é o fator ambiental que é determinante, não tem. A gente não tem esse estudo que, vamos dizer assim, consegue apontar de forma satisfatória essa informação. E daí a grande dificuldade de tratar, porque é multifatorial, são muitas influências, são muitas coisas a serem tratadas ao mesmo tempo, certo? Isso. Daí a grande dificuldade. Tem uma pergunta, até um médico perguntando, dermatologista, há estudos que surgiram, quer dizer, ela está perguntando se há estudos, né, que surgiram, alterações alterações de neurotransmissores cerebrais que possam predispor às dependências ou hábitos que se tornam, o que é que vai gerar, né, aquilo ali ser danoso a esses indivíduos. Existem estudos, inclusive de marcadores genéticos já, para o álcool, para o alcoolismo, né? Marcadores genéticos e padrões, vamos dizer assim, padrões cerebrais, né? Mas são estudos, gente, são estudos feitos em populações específicas, então, assim, não é nada ainda que a gente consiga levar para a população em geral, né? E não é nada ainda que ainda utilizável na prática clínica. A gente não utiliza isso na prática clínica. O diagnóstico da dependência química ele é clínico, ele é eminentemente feito com uma anamnese. Você faz uma anamnese, você vê, né, a condição e você faz um diagnóstico. Inclusive, é até bom falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acreditam que a dependência está muito relacionada à quantidade. Ou seja, o cara é um dependente de rede social se ele passa o dia na rede social. Ele é dependente de álcool se ele bebe todos os dias. Ele é dependente, né? Então, na verdade, o conceito da dependência mudou, inclusive, nos últimos 20 anos. A dependência é aquilo que a gente já falou aqui. É aquele comportamento disfuncional que gera dano. Ou seja, eu tenho uma relação disfuncional com o meu objeto de desejo. É uma relação disfuncional com o objeto de desejo. Eu abandono outras coisas, eu negligencio outras áreas da minha vida em prol disso. Mas isso não quer dizer necessariamente quantidade. Porque você imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que estuda, que, enfim, tem a vida dele de segunda a quinta e ele se acaba no final de semana. Mas todo final de semana necessariamente. E todo final de semana gera dano a si e a outros. De forma repetitiva, de forma... Então, enfim... A gente é uma medida, como o Sandra está falando, é uma linha tênue que a gente precisa, caso a caso, discutir para poder chegar a uma conclusão. Exatamente, essa linha tênue o principal, um dos critérios principais é o grande prejuízo que isso causa na vida da pessoa em vários aspectos, né? Psicológico, afetivo, emocional, social, laboral, familiar, né? E aí, lembrando, e esse Adriano trabalha com isso todos os dias, e a gente sabe que lidar com a dependência, qualquer que seja, é também necessário que a gente possa dar uma olhada nessa rede de suporte que essa pessoa tem para poder ser mais um fator importante nessa ajuda no processo de psicoterapia. Então, a rede de suporte, porque, gente, a gente está tratando aqui, a gente pensa logo que é a família, mas tem gente que não tem família, mas a família é um fator de rede de suporte, que às vezes também tem suas nuances, precisamos trabalhar essa família. Mas a rede de suporte que eu coloco é todo e qualquer, às vezes, situação ou comportamento que essa pessoa tenha que lhe gere esse suporte, essa condição de tirá-lo desse processo de adoecimento, de uso de substância ou de um comportamento repetitivo, impulsivo, danoso, né? Então, rede de suporte é importantíssima, a gente manter essa ligação com todos esses fatores, né, que fazem esse contexto de grande ajuda nos processos de psicoterapia, não é isso, Adriano? Exatamente. Certo. Bom, dentro dessa, já puxando aí para a próxima pergunta, quais seriam quais os tipos, né? Então, existia sempre quais os tipos de dependência, quais os tipos de vício, porque entre os novos e velhos vícios, antes eram muito conhecidos, quando se pensa muito em dependência química, né? O alcoolismo, o próprio tabagismo e tudo.
Mas existem aquelas separações, né? Os estudiosos eles costumam separar as dependências em químicas e não químicas. A química faz referência, né, às drogas lícitas e ilícitas, e a outra, não química, está ligada à parte comportamental. E daí, quer dizer, até sempre existiu, mas de repente, ou sempre existiu algumas, mas está existindo novas, então existem vários tipos de comportamento que gera realmente essa falta do controle ou esse dano que as pessoas se transformam em dependentes daquilo ali, com alguns nomes específicos, né? Como a vigorexia, O como pessoal está a reclamando que está neomania. sem som. Será que tá, Assim, o pessoal está falando aqui que está mudo, sem Eu som. estou Várias pessoas ouvindo falaram. você. Eu também estou ouvindo. eu estou Eu estou ouvindo também. ouvindo. Ah, tem gente que está Não, dizendo que não, está tá. ouvindo. Está ouvindo? Acho que É, tem. em alguns lugares pode ser a internet de alguns Pode lugares. ser. Eu acho que está. Mas, enfim, então a gente está falando um pouquinho agora sobre os tipos de vícios. É claro que, como eu falei, existem vários. Existem vários, a gente não tem como discorrer, pode citá-los, lógico, mas Então, discorrer assim, minuciosamente sobre cada não, um, são muito. mas pode Existe. reforçar alguns, né? Não, eu preferiria dizer assim que Sim, o cerne da dependência, seja ela qual for, é o mesmo. É isso que a gente está certo. falando aqui. O Isso. cerne da dependência é uma incapacidade de controle da busca de um objeto de prazer. Esse é E o que cerne. gera grandes prejuízos em vários E que aspectos da gera vida. grandes prejuízos. E no sistema nervoso central, vamos dizer assim, as estruturas envolvidas são as mesmas, que é o que se chama de sistema de recompensa. No sistema nervoso central, as estruturas são as mesmas. Seja no meu desejo por doce, pessoas que não conseguem resistir a um doce, seja o meu desejo por cocaína. As estruturas são as mesmas. Seja numa mesa de baralho, que eu não consigo parar de jogar, seja no sexo. As estruturas são as mesmas. O ciclo do desejo e da recompensa é o mesmo. Então, independente de qual seja o tipo de dependência, independente de qual seja o tipo de comportamento vicioso, né, usando essa palavra, que essa pessoa desenvolva, a estrutura, o sistema de recompensa é o mesmo. E a lógica do cuidado, claro, dependendo, a gente vai ter diferença, mas a lógica do cuidado é a mesma. Qual é a lógica do cuidado? Ajudar aquele sujeito a desenvolver a sua capacidade de controle. Exatamente. Essa é a lógica. Ajudar aquele sujeito a hipertrofiar esse córtex pré-frontal, no sentido de que ele consiga exercer a sua vontade em detrimento de um desejo subjacente, pujante e involuntário. E quando o Adriano fala do desejo, é interessante que eu volte também à nomenclatura da gente chamar do quanto que são as formas de pensar, né? Que eu acho que é a que vai me definir como uma pessoa que esteja me sentindo bem, que vai gerar bem-estar, que eu receba a recompensa de mim mesmo, que eu sinto bem. Então, é o modo como eu estou pensando todas essas questões. Porque quando a gente fala de desejo, parece até que a gente não está pensando sobre esse movimento, esse sentir desejo, né? Então, nós temos pensamentos envolvidos nessa questão e que são, às vezes, essas questões que a gente precisa estar trabalhando para ir se modificando, fortalecendo outras conexões, né? Outras vias que eu digo no sentido do caminho de novos conceitos, de novas possibilidades, de construir novos modos de pensar, que esses caminhos também vão gerar novos acessos no próprio cérebro, né? Então, mas é aí que entra a psicoterapia, né? Porque o desejo parece vir só. Exato, o desejo parece vir só, eu só sinto. Eu pergunto para você, mas o que você pensa sobre isso? Aí a pessoa diz, eu sinto uma vontade enorme. Eu não sei me controlar. Então, aí é que a gente vai trabalhar esse sentir para poder entender como ele está fortalecendo essa ideia, que não é uma ideia exatamente só uma palavra ou uma forma estruturada, uma linguagem, mas são memórias, são cheiros, tá entendendo? Exatamente. São localizações, né, que ele lembra de alguma coisa. Então isso e é muito importante isso que você está falando, Sandra, porque eu acho que é aí que as pessoas acabam, às vezes, não conseguindo alcançar isso. É muito importante isso, porque o desejo, esse desejo que surge
ele é muito difícil de mudar. É muito difícil de você acessar isso. O que a gente acessa mais facilmente é o pensamento. Né? É o pensamento que é gerador do desejo. E que muitas vezes ele passa desapercebido. Né? Então, que é esse o cerne da terapêutica em si. Né? Exato. Exatamente. Sim, aí só Luciana, pegando eu, Adriano, eu falou, a gente foi por um caminho, aí a gente vai voltar. Vamos voltar assim, essas dependências comportamentais, né, que você colocou aí. O que o Adriano colocou é a base de tudo. Tudo acontece em nível cerebral e em nível de tratamento, mais ou menos do mesmo modelo. Evidentemente que vão existir, vamos dizer assim, até estudos, protocolos, modos de avaliar, já específico para cada dependência comportamental dessa, lógico. Mas o sentido, a estrutura, né, tem essa base, né, da neurociência, como tem também a base do entendimento desses multifatores, né, que são as mesmas coisas. Então, assim, as dependências. Quais seriam essas dependências? Se eu me esquecer porque, assim, só me interrompendo, eu falei, eu foquei nessa parte, porque é uma coisa que é até uma forma de orientação e de ajuda, porque às vezes a pessoa tem aquele comportamento e não imagina que aquilo ali já possa se transformar em algo maior pela questão mesmo, mas aí é como o doutor Adriano falou, então é o controle, está tudo ligado nessa parte do corpo, então que vai saber controlar. Mas é interessante você falar. São várias situações. É interessante você falar isso, Luciana, porque na verdade, na clínica da dependência, seja qual for ela, a gente parte do pressuposto que a pessoa não dá conta disso. Que ela acha que aquilo não é um problema. Né? Então, ele sempre acha que isso não é um problema. Né? O problema são os outros. Eu paro quando eu quiser. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que as pessoas estão exagerando. Seja qual for a condição. Né? Pronto, e aí é interessante isso que você está falando, porque remete a essa questão. Então, de fato, o fato de eu usar álcool, né, e isso trazer danos a mim, não quer dizer que eu necessariamente sou um dependente. Eu posso parar a hora que eu quero, mas eu faço isso há 10 anos, eu já criei 1000 confusões, mas, enfim, tá tudo sob controle. É mais ou menos essa a lógica, né? Exato. Né? Então, assim, dessas dependências, esse grau de prejuízo, que a pessoa até vê, às vezes, o prejuízo, por exemplo, na dependência do comer, né? Do comer, quer seja anorexia, quer seja... Ela consegue ver o prejuízo, sente, às vezes, o dano, mas ela nem avalia tanto isso. Ela verifica, mas ela não dá o valor dessa situação para ser o real motivo para sair daquele envolvimento dependente dela, né? De comportamento, né? Então, as dependências comportamentais, a de jogo, as dependências do uso de computador e da internet, que eu não queria, até colocando aqui, Adriano, não queria, as nomenclaturas hoje, pode dizer assim, dependências tecnológicas. Eu acho melhor entender dependência tecnológica do que só nonofobia. A nonofobia parece que é mais uma questão, lógico, tem aquela questão de não conseguir parar de usar, mas tem muito mais pelo temor de ficar fora da rede, isso, de não saber da informação, né? Mas as dependências tecnológicas justamente esse uso impulsivo, incontrolável do uso do computador e da internet. E entra aí também jogos, certo, gente? Entra jogos. Entra o jogo do baralho, o jogo, né, o jogo de azar, outros jogos aí, as dependências de compras, certo? As dependências da atividade sexual, né, da sexualidade e a dependência de ato do comer, né? Do comer. Então, assim, essas 5 dependências são as dependências mais vistas hoje em dia por todos nós e que tem algumas nuances e que elas são através da internet, muitas dependências, nesse momento de pandemia, elas ficaram um pouquinho pioradas. Por exemplo, a da compra. Tá facílimo comprar, né? Pela internet. Tá certo? Então, é muito mais. E ficamos parados com o celular na mão e haja compra, né? Há um perigo muito grande também de uma dependência, a dependência sexual na internet, certo? Por pornografia na internet, por compulsão sexual na internet. Então, é muito perigoso isso daí também, em termos de gerar uma dependência
grandes prejuízos no comportamento real da pessoa. Porque a internet, o uso de computador, o uso de jogos na internet, ele é tão danoso em termos de prejuízo do comportamento funcional da pessoa. Se colegas psicólogos que estejam escutando agora, eles vão ver que já escutaram, por exemplo, o doutor Cristiano Nabuco falando, né, em muitas palestras, ele coloca que tem pessoas que passam dias em frente a um jogo de computador que tanto defecar como urinar, eles fazem na calça, porque não saem de frente do computador. Ele trabalha no ambulatório de controle de impulsos, né, em São Paulo, na Faculdade de Medicina. Então, veja que coisas importantíssimas e a gente às vezes passa despercebido. Essas pessoas às vezes não acessam o tratamento, tá entendendo? Elas são difíceis, né, para chegar até o tratamento. A família tenta, é difícil, mas existem prejuízos gravíssimos. A gente tá falando do grave, aí quando a gente fala do grave, a pessoa diz assim, mas eu não tô desse jeito, então deixa... Aí você vai chegar a ficar desse jeito para procurar um tratamento, né? Não vou chegar desse jeito. Então a gente precisa ver que o que o Adriano muito colocou, e agora que ele vai colocar, essa questão do prejuízo como sendo o ponto principal para que a gente possa aceitar que precisa de uma ajuda, né? Que precisa de uma ajuda. Exatamente. Certo? Né? Isso realmente é muito importante, porque vem, como existem, né, dessa parte comportamental que você citou, algumas, as mais, de repente, assim, que as pessoas percebem ou que visualizam mais, a própria sociedade, mas existem muitas outras, né, que às vezes as pessoas não se dão conta que aquilo é um comportamento que vai gerar o próprio você discutir lá a sua unha, a tricotilomania, né, de você retirar o cabelo, a questão mesmo de você fazer o transtorno da escoriação, se escoriar, ou eu estava lendo, assim, a academia, quer dizer, a academia que eu digo o exercício físico, né, que isso é uma das coisas assim que também acontece, pode ter sido aflorado também ou não pela questão mesmo disso que a gente está vivendo, com o confinamento, a forma realmente, o culto ao corpo, essas coisas todas, isso tudo. Mas como atualmente as pessoas realmente ficam muito em contato com a internet, quando eu digo a internet, as mídias, né? A parte online. E o doutor Adriano falou bem, assim, não é realmente, às vezes a pessoa tem aquele trabalha com aquilo, ela tem que passar o dia todo lá olhando, né, as mídias e tudo. Mas é a forma, ela consegue sair, né, ela para quando tem que parar. E eu estava vendo, até eu acho que é um documentário, né, que é o Dilema das Redes, que fala, né, que existem apenas duas indústrias, né, que tratam os clientes como usuário, né, a indústria da droga, né, a droga e o software. Que nada disso está se dizendo, né, que isso é danoso, que a rede social ela não é danosa de forma nenhuma, é tudo, como todas essas outras coisas. É o mau uso, né? O problema é a forma uso, como né? se utiliza, né? A forma como você faz uso daquilo. E tem chama de... É até o mito da caverna de Platão, né? Que ele fala realmente daquela informação que diz muito que desse abuso da tecnologia, mostrando que os prisioneiros, né, quando estavam numa caverna, eles não ficam limitados, eles não ficam limitados a fugirem daquilo ali. Quando eles só realmente adquirem conhecimento quando eles fogem. Então, só vai conseguir sair realmente, só vai conseguir ter essa conexão, esse afloramento, quando você consegue sair daquilo ali. Mas para sair, é claro que tem que ter toda uma estrutura que aí envolve muitas coisas, como vocês estão conversando aí. E a gente está conversando aqui. Mas uma coisa assim, que foi até comentado, doutor Adriano, de repente, Sandra mesmo, a relação do momento, existem idade para começar uma dependência, existe o sexo que acontece, assim, o homem ou a mulher que tem mais, né, aquilo ali, ou é mais propenso a ter aquilo, a mulher aquela outra dependência, ou o adolescente, né, o idoso, a dependência no idoso.
Então, como é que isso pode ser visto? Eu só posso dizer uma coisa. Diga. Só pelas dependências tecnológicas, né? Elas não têm idade, certo? Elas não têm. Estudos mostram que os primeiros estudos a respeito de dependência, quando não se usava nem esse termo dependência tecnológica, é que a maioria das pessoas que estavam no ambulatório eram pessoas de 70 anos. Tá entendendo? Na época. Isso. Então, assim, hoje eu digo que não tem idade. Não tem idade. Certo? Eu não estou com dados, a estatística para lhe dizer agora, mas do que eu já assisti, inicialmente a gente achava que eram os jovens, os adolescentes, que seriam os primeiros a apresentarem essa dependência. E, na verdade, os estudos mostraram que esses apresentavam sim, mas existia um número muito relevante de pessoas de a partir de 70 anos de idade. Então, hoje a gente vê que não tem. Essa dependência pode ocorrer a qualquer idade, né? Assim, acho que para cada clínica, para cada tipo de dependência vai ter uma estatística diferente, então assim, não dá para a gente generalizar, né? Não, uma coisa que é importante que se diga é que você sempre vai ter pessoas que vão experimentar essas situações, seja um comportamento, seja uma droga, seja sempre vai existir um tanto de experimentação e uma quantidade muito inferior de pessoas que vão se tornar dependentes, né? O que é que determina isso? Aqueles fatores que a gente falou, que é multifatorial, são vários fatores que vão se mesclar e determinar isso, né? Agora, a questão é, quanto mais prazeroso for o estímulo, maiores as chances do desenvolvimento de uma dependência. Quanto mais prazeroso esse estímulo, maiores as chances, né? Falando de dependência química, que é o que eu lido mais no dia a dia, as substâncias que geram mais dependência são as que geram mais prazer. Então, as que geram, inclusive quando eu falo de dependência, aí entendam dano. As que geram mais dano são as que geram mais prazer. Então, são as que as pessoas se tornam mais dependentes, de modo geral, né? Assim, numa velocidade de dependência maior. Mas seja ela qual for, independente do dano que ela provoca, vai existir uma quantidade de pessoas que experimentam, uma quantidade de pessoas que fazem uso recreativo e uma quantidade de pessoas menor que vão se tornar dependentes, né? Então, mais ou menos, no mundo da dependência, seja ele qual for, isso vai acontecer, de modo geral. E dentro, né, já estando instalada a dependência, além do, lógico, o dano existe, o que ela pode gerar de consequência na vida dessa pessoa, no âmbito social, familiar, com certeza, né? A parte familiar, trabalho, essa questão mesmo, profissional, financeiro, isso aí é bem geral. Mas outros danos, talvez, por exemplo, na dependência para o trabalho, né? Pode gerar o burnout, uma dependência química, né? Um transtorno cerebral, né? Mais para frente. Isso procede? Sim, claro. O dano vai depender do tipo de dependência, com certeza, né? Você pode ser um dano financeiro. No caso, por exemplo, Sandra falou, eu lembrei muito da história do jogo patológico, dos idosos, né? Daqueles cassinos. A única vez na minha vida que eu visitei um cassino, eu vi uma fila de idosos naqueles caça-níqueis puxando aquela alavanquinha. Eu fiquei impressionado com aquilo. Quer dizer, então aí é uma ruína financeira, um poço sem fundo. Então, o dano maior para aquelas pessoas provavelmente é financeiro, né? Então, realmente, para determinadas... vamos dizer assim, perfil de comportamento, o dano vai ser diferente, com certeza. E danos, talvez, psicológicos, do ponto de vista de que pode ser fator etiológico, como também fator de consequência danosa. Por exemplo, a desregulação emocional, certo? Então, isso desregular o modo de viver as suas emoções, tá entendendo? Essa coisa toda, a ansiedade, a própria angústia, porque eu vou começar a ter uma imagem de mim mesmo, né? Como é que eu vou me pensar, né? Como é que eu vou pensar que o outro está me vendo?
também, certo? Exato. E como é que eu penso o meu futuro? Então, isso aí é uma tríade cognitiva que vai levar à depressão. Se eu penso que eu não tenho jeito, que eu realmente não vou dar conta, que eu não consigo, aí eu penso que o outro me olha como um fracassado, como um viciado, como um errado, né? E quando a gente está falando o viciado, usando até o termo da live, né? E é o pejorativo mesmo que a pessoa pensa sobre si. Aí diz assim, o que é que eu vou ser no meu futuro? Como é que vai ser a minha vida? Então, essa Exato. tríade cognitiva, do modo como eu penso, como eu acho que o outro pensa, me pensa, e como eu penso o meu futuro, é a tríade da depressão. Tá entendendo? Então, isso vira uma condição. Aí, se o sujeito já tem uma vulnerabilidade, né, psíquica ou genética para esses transtornos, aí a coisa piora mais ainda, né? Então, como eu me vejo diante dessa circunstância, por isso que é tão interessante, Adriano, que a gente chega e diz assim, ei, pessoal, Sim. vive essa situação, ou quem tem alguém que vive, vamos dar o suporte, não desista, não desista. Não precisa se julgar, e sim se avaliar. Se avaliar e ver que possibilidades eu posso seguir. Quando a gente estava falando sobre como tratar, né, é a psicoterapia. Trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou ver só citar, não vou descrever, mas citar o que é que os estudos mostram que é mais, vamos dizer assim, utilizado, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental no modelo de Beck, né, que é essa que a gente trabalha sobre o modo de pensar, de se sentir, de se comportar, certo? Trabalha com reestruturação cognitiva, que é esse ajudar a impulsionar o indivíduo a rever esse modo de pensamento, né? Que foi o que a Adriana falou, estimular esse córtex frontal a ter novas conexões, mais abstrair melhor dentro da possibilidade que ele tenha, né? E realizar e produzir ideias socialmente mais elaboradas, né? Mais organizadas, né? E o método da solução de problemas dentro da terapia de Beck. Tem outros modelos, como do treinamento de habilidades sociais, tem a entrevista motivacional, que é de suma importância, que ela não é da TCC, mas ela é muito importante, especialmente para o sujeito que nem acredita que vai melhorar o que queira, certo? A entrevista motivacional, né? O manejo de contingências, e eu toquei nesse assunto, já começando essa lista de coisas, porque quando eu falei para as pessoas que, gente, não desistam, família não desista, pessoa não desista de si mesmo, né? A abordagem mais recente do livro recém-lançado, antes de Aaron Beck, que é um dos criadores da terapia cognitiva, o criador da terapia, a Beckiana é Aaron Beck, né? Então, assim, ele deixou o último livro antes de morrer aos 100 anos agora. E esse método novo dentro da terapia cognitivo-comportamental é a terapia cognitivo-comportamental orientada para a recuperação. É uma condição de levar o sujeito a encorajar esse sujeito a começar a vida a partir desse momento, apesar de tantos prejuízos. Tá entendendo? Então, é uma condição importantíssima da gente lidar. Então, não desista. As condições são difíceis, mas elas não são necessariamente fim. Elas podem ser possível. Recomeço é sempre possível. Recuperação é sempre possível, né? Então, isso é importante, sabe, gente? Certo. E como é que essas três palavras que estão muito ligadas nesse tema, né, no tema da dependência, do vício, da adicção, a palavra que elas assim, essas pessoas sempre, o dependente escuta muito, e o médico, o psicólogo utiliza em algumas situações a tolerância, a abstinência e a fissura. Vai, Adriana. São terminologias usadas na clínica da dependência, realmente, né? A tolerância é um fenômeno de adaptação que o sistema nervoso central ele passa quando em contato com uma substância. Ou seja, eu uso, por exemplo, o álcool, por exemplo, é uma droga que gera muita tolerância. Ou seja, eu começo a beber, sei lá, uma quantidade X de álcool me satisfaz, mas daqui a pouco aquela quantidade X não é suficiente, eu preciso de 2X. E aí, com o passar do tempo, eu preciso de 3X. E eu vou aumentando essa quantidade. O nome disso é tolerância.
Ou seja, eu vou precisando de uma quantidade maior daquilo para gerar mais prazer. O fenômeno da tolerância, ele é verdadeiro, mas ele não é verdadeiro para todas as substâncias e nem para todos os comportamentos. A gente precisa ter a noção que para cada tipo de dependência, esse fenômeno vai surgir de maneira diferente. Isso quer dizer o quê? Que existem drogas, mesmo que sejam substâncias psicoativas, que elas não geram tanta tolerância. Elas geram dependência, mas não tanta tolerância. Ou seja, existem drogas que você consegue manter uma quantidade mais ou menos constante ao longo do tempo, mas você não consegue parar. Ou seja, você fica dependente, mas você não aumenta com o tempo aquela quantidade. Isso existe. Isso é a questão da tolerância. O outro termo foi abstinência, né, que você falou. Abstinência. Isso. Na clínica da dependência em si, dependência química, a abstinência é um fenômeno, é um conjunto de sintomas que surge quando eu retiro a substância daquela pessoa. Então a pessoa está lá vivendo com aquela substância no dia a dia, e quando você retira subitamente a substância, ela começa a apresentar um conjunto de sintomas que a gente chama de abstinência. Citando de novo o exemplo do álcool. O álcool é uma droga que gera muita abstinência. Por quê? É uma droga que ela gera muita tolerância, e quando eu tiro a substância, eu desocupo o sistema nervoso central, eu provoco uma enxurrada de sintomas, que vão desde insônia, ansiedade, tremores, inquietação, alucinação, pode até levar a convulsão. Uma pessoa, um dependente químico grave de álcool, que para de beber subitamente, às vezes nem precisa parar, basta diminuir a quantidade, ele já pode ter sintomas potencialmente graves. Tanto é que a orientação que a gente dá a essas pessoas é que sempre que for iniciar um tratamento, procurar ajuda, porque potencialmente a abstinência do álcool pode ser grave. Toda droga é assim? Não. Existem drogas que você retira subitamente e no primeiro momento a pessoa nem sente nada. Exemplo, o próprio crack, por exemplo. Crack é uma droga terrível, devastadora, que gera muito dano à saúde. Mas o crack, por incrível que pareça, ele não gera tanta abstinência. Tanto é que os dependentes de crack, quando entram no serviço, que param de usar, conseguem passar um tempo sem usar, eles acham até graça. Tá vendo como eu não sou dependente desse negócio? Olha, eu parei, faz uma semana, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Aí, o crack não gera muita abstinência, não, mas ele gera muita fissura. A fissura é um fenômeno já muito mais psicodinâmico, muito mais da ordem do aspecto psicológico da dependência, que faz surgir vários sintomas. Uma angústia intensa, ansiedade, irritabilidade, e geralmente surge tardiamente, depois da parada, em torno de 10 a 15 dias. Então, por isso que o usuário de crack, cocaína, quando eles estão tentando parar de usar, geralmente as recaídas surgem na fissura. Ele passa uma semana sem usar, e depois de uma semana, no máximo 10 dias, começa a bater a irritabilidade, a fissura, a angústia, e aí ele recai. Mas ele não recai porque ele é dependente, ele recai porque a mulher brigou com ele, porque ele ficou bravo dentro de casa, então ele começa a botar a culpa nos outros, ele não consegue relacionar. Ele não consegue relacionar isso com a droga, né? Então, por isso que é um fenômeno bem complexo. Então, seria mais ou menos isso, esses três conceitos. E, Adriano, a dependência do álcool, ela tem um período, né? O cara não vai ficar com a síndrome de abstinência durante muito tempo. Ela tem um prazo, né? Um período de manifestação. Ela pode começar entre 24 a 72 horas após a diminuição, a parada, e geralmente ela dura de 5 a 7 dias. Né? O problema, realmente ela dura de 5 a 7 dias, depois desaparece. O problema é que a gravidade pode ser muito grande. Então, por isso que é interessante buscar tratamento. Exato. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, está dentro do contexto que a gente está conversando agora. Sueli está assistindo aqui, está perguntando: não querer largar o vício pode ser uma forma de se mutilar, acreditar que deve sofrer. Isso aí é um pensamento, lógico, daquela pessoa que está passando por isso. Mas como vocês analisam essa pergunta, o que é que pode falar sobre ela aqui para tentar ajudar essa pessoa ou dar uma orientação? É um modo dela pensar a situação que pode mantê-la no vício. Né? Pode mantê-la nessa situação. Talvez ela não encontre saídas. Ela ache que
precisa ser desse jeito, ou ela acha que ela não tem mais condições, tá entendendo? Então, é uma maneira de pensar. Isso depende muito da história, depende muito de como é que tá toda essa... do tempo em que essa pessoa tem de experiência e dos prejuízos que ela já tem, e que, de repente, ela elabora um modo, né, uma avaliação, né, dentro desse uso, dessa dependência, que ela acha que se envolve dessa maneira, talvez muito mais porque ela não se acha mais capaz. Talvez ela esteja... Tem um estudo... né? Tem um estudo muito interessante publicado, acho que em 2002, mais ou menos isso, publicado no Jornal Americano de Psiquiatria, que é um estudo que foi feito com ressonância magnética funcional. Eles estudaram o cérebro de pessoas portadoras de dependência química das mais diversas substâncias. E eles descobriram uma coisa que é muito interessante. Eles descobriram que as pessoas, na vigência do uso, quando elas estão em uso, o córtex pré-frontal delas é hipoativado. Ou seja, há uma inibição, como é que eu diria, consequente do uso. Entendeu? Então, o córtex esses pré-frontal, estudos... pessoal, para quem é leigo, é essa área do cérebro mais elaborada, responsável por essas Pelo pensamento. Assim, pelo pensamento, né? Pelo pensamento da gente. Por que eu estou citando esse estudo? É justamente para dizer que... Por isso que tem aquela história que os alcoólicos, né, os alcoólicos anônimos falam: evite o primeiro gole, não entre em contato com a substância. Por quê? Na medida em que você entra em contato com a substância, você para de pensar. E aí, parando de pensar, você não consegue frear o comportamento. Então, Exato. é uma forma. Então, é por isso que aí as pessoas que não aceitam o tratamento, muitas vezes são pessoas que, de fato, elas não entram no ciclo da abstinência. Elas usam continuamente. Tanto é que as pessoas que trabalham com resgate, aqui em Natal a gente não tem muita gente que faz isso não, mas fora daqui, em outros países, isso é muito comum. Pessoas que trabalham especificamente com resgate de dependentes químicos. Essas pessoas, normalmente, elas fazem o resgate no dia seguinte após o uso. Por quê? Porque no dia seguinte após o uso, bate uma deprê, um arrependimento, sabe, uma bad, e a pessoa começa a pensar: meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí nessa hora que o resgate chega. Porque nessa hora ele começa a pensar. No efeito da droga, ele não pensa. Então, às vezes, pode existir subjacente a isso, né, a coisa da culpa, pode existir subjacente a isso uma automutilação, mas isso não é consciente. Ninguém faz isso pensando: eu estou usando essa droga porque eu quero me mutilar, porque realmente eu não mereço isso. Não se faz isso. A pessoa usa a droga para sentir prazer. Então, essas explicações, elas podem estar subjacentes, elas podem estar ali nas camadas, como Sandra fala, dos pensamentos ali que você vai descascando uma cebola, né? Mas não é algo que está ali e ele está pensando normalmente, não. Exato. Não é fator motivador para o uso. Isso pode ser exatamente. Um fator que ele se avalie nesse pós, ou então que seja algo que ele tem até quando ele esteja de forma bem mais consciente, querendo. E às vezes também é uma avaliação externa. Alguém de casa ou alguma pessoa exatamente. que avalia que fulano está se autodestruindo. Fulano porque vê que há uma certa deterioração da vida do sujeito de alguma maneira. Então, a família, olha, ele faz isso, ele está se autodestruindo, né? E se é do sujeito, é um pensamento que ele avalia, mas não é o motivador para o uso da droga. Tá entendendo? Eu penso assim também. Exatamente. E como eu vou... Está dentro da pergunta... Luciana, deixa eu só dizer que cabe ao que a gente disse no começo. O que vai levar um sujeito a um comportamento vicioso, se vício é algo que me gera algum prejuízo, entendeu? Então, ninguém vai procurar um comportamento vicioso para se prejudicar. Ele tem esses inúmeros fatores que são fatores, como a gente colocou, até o se anestesiar da vida, o tentar preencher vazios, é o experimentar, é o se socializar, é o se empoderar também. Né? Então, tem tudo isso que leva a esse comportamento, que começa por aí, né? Até chegar a um caminhozinho que pode chegar nessa linha bem fraquinha que existe entre o que é vício, que já é prejuízo, mas o que é dependência. Foi o que a gente disse no começo, né? E
dentro do que a gente ia perguntar, e já perguntando aqui, até aqui no caso está voltado para o alcoolismo, o álcool, no caso. Como identificar, a pergunta aí de Ivanise, que inclusive é nutricionista, como identificar a dependência no álcool em um jovem? Então, usando essa pergunta, seria a próxima pergunta, como identificar que aquele indivíduo está chegando nessa linha, né? Está chegando aí no momento limítrofe, desculpa, do que já está fugindo, porque muitas vezes não é a pessoa, é a escola, é o amigo, é a família, né, que vai perceber. Eu vou dizer só uma coisa e Adriano vai falar da parte que ele tem bem habilidade e muito trabalho sobre isso. Eu vou dizer só uma coisa que eu escutei a vida toda quando eu estava no hospital psiquiátrico trabalhando, né? É que a família do alcoolista, da pessoa que tem... Primeiro, eu queria dizer que eu prefiro utilizar o termo que o Al-Anon e o AA utilizam. Pessoas com problemas de uso de bebida alcoólica. E a outra questão é que esse familiar ou essa pessoa que acompanha, ele diz: fulano ou fulana é uma pessoa ótima, mas quando bebe, se transforma. Entendeu? Então, eu só coloco isso e Adriano continua aí nessa história. Porque, assim, quando a gente vai falar dependência mesmo, a pista há uma relação disfuncional com álcool, essa pessoa, ela necessariamente precisa beber, né? Ele abandona outras atividades para poder beber. As pessoas que estão ao redor dele se incomodam com o modo que ele bebe. Alguém já pediu para ele parar de beber. Então, assim, são pistas que levam a gente a acreditar que aquilo é uma dependência, né? Assim, existe a dependência em si e existe o uso danoso do álcool, que não é necessariamente a dependência. Por exemplo, tem pessoas que bebem uma vez por ano, mas quando bebe, gera um dano enorme. Então, ou seja, tem problema com o uso de bebida alcoólica. Isso, é o que a gente chama de beber patológico. É aquela pessoa que bebe, mas que, mesmo uma única vez no ano que ela bebe, gera um distúrbio de comportamento muito grave. Então, essa pessoa tem um problema com o álcool que não é necessariamente a dependência. Mas se é um quadro recorrente, há uma relação disfuncional com o álcool, abandono de outras atividades, há um incômodo das pessoas ao redor, aí sim, mesmo que seja uma pessoa jovem, é possível que essa pessoa esteja assim, desenvolvendo uma dependência. Ou seja, algum prejuízo pode ser nítido nessa história, né? Exatamente. Uma coisa gera aí que pode ser de prejudicar aquele sujeito ou o ambiente onde ele está, a partir do momento em que ele está usando o álcool e o comportamento dele muda. Isso, exatamente. Então, isso se aplica, né, não só ao álcool, a outras drogas, no caso, e ligado a outros comportamentos. Né? Então, como a gente está, né, nós estamos ainda, né, lógico que pode ser que isso se caminhe para uma endemia, mas estamos ainda na pandemia. A situação atual, né, desencadeou muitos vícios, muitas situações de indivíduos se tornando, né, dependentes, aflorando predisposições, enfim, e também situações paralelas. Então, até que ponto a pandemia contribuiu para o afloramento de alguns vícios, de algumas dependências, ou de novos vícios, ou de novas dependências, ou mesmo a gente está falando do lado negativo, né? Mas ela também contribuiu, de repente, para a melhora? Vamos lá. Eu acho que tem coisas que contribuem para a melhora também, certo? Eu acho que melhora, eu não entendi melhor. Melhora em que sentido? Melhora na vida da pessoa. Melhora, de repente, numa pessoa que está, numa pessoa que é dependente, de repente, nessa situação, gerou uma busca, a necessidade de buscar por uma ajuda. Sabe? Entendi. Não, peraí, que agora eu estava... eu ia dizer assim, que uma melhora, que eu comecei a falar, que existia alguma melhora, é que algumas pessoas que, por exemplo, não se comunicavam através, vamos dizer assim, do WhatsApp, ou que não faziam algumas transações nesse sentido, passaram a fazer.
para nós, por exemplo, profissionais, o meu conselho de psicologia, ele já tinha liberado para psicoterapia online há muito tempo. Entretanto, muitos como eu não fazia, eu não queria, eu só queria fazer presencial. Então, eu tive que modificar o meu estilo de trabalho e tive excelentes resultados com isso. Tá entendendo? E estar aqui conversando com você, se eu tivesse com o auditório cheio, eu não ia achar muito legal. Se eu estou aqui com vocês, eu estou muito mais confortável. Então, eu posso estar atingindo um monte de gente com uma coisa boa, a gente aqui falando sobre coisas importantes, sem estar precisando estar de uma forma que eu talvez não gostaria, ou nem quisesse fazer, né? Então, abriram janelas, condições importantes, mas o mau uso, o excesso disso, por exemplo, em relação ao computador, né, em relação ao uso de internet, é que vem esses danos. E que fatores que eram já... eu acho que ninguém adoeceu por causa da pandemia. Eu acho que o que já se tinha ou que se distraía na vida e não se cuidava, aflorou quando você ficou meio parado dentro de casa e teve que se olhar e olhar tudo em volta. Certo? Assim como com a influência dessa instabilidade, dessa condição de impermanência da vida ou de fatores sociais, culturais, econômicos, de estilo de vida que eu tinha antes, que foi mudado, né? Passou a ser uma coisa instável na minha vida. Então, isso influenciou de alguma maneira. Mas eu acho que tudo que eu já tinha e me distraía e não me cuidava, ou me fez aflorar nessa pandemia. Certo? Sabe? Uma coisa interessante que eu escutei um dia desse foi uma mulher de 60, 62 anos por aí, que ela nunca foi uma mulher de comer muito, certo? Nunca foi de comer muito. Mas ela sempre foi uma mulher de sair, de estar mais na rua, de resolver as coisas dela. E ela mora sozinha. Então, quando ela esteve na pandemia, né, em 2020, e até meados de 2021, que ela esteve completamente isolada, certo? Ela aumentou 15 quilos, comendo, coisa que nunca na vida dela era longilinha, certo? Se fosse dizer, a Adriana, ela é leptossomática. E ela ficou demasiada de comer, pedindo comida. O que ela se distraía na vida dela fora, que ela não teve mais, ela sem consciência, ela tentou suprir na comida. Tá entendendo? Então, veja, isso foi um prejuízo. Até que todo mundo se deu conta e disse assim, o que é que está acontecendo? Quando olhou, vamos cuidar, não pode ser assim, né? Então, o estar isolado naquele momento foi algo que mudou uma condição que ela não tinha na vida, mas que ela estava procurando um prazer. Ela estava procurando uma recompensa de viver. Então, ela encontrou na comida e engordou 15 quilos, né? Então, isso foi negativo. Claro que ela já recuperou, graças a Deus. Mas aconteceu, certo? Né? Você vai aí, Adriano. Não, assim, a gente não tem dados ainda, né, para quantificar isso. A gente não tem esses dados. Assim, o que eu percebi, assim, enquanto prática clínica mesmo, é que muitas pessoas pioraram das suas condições da dependência. Assim, lá no próprio CAPS, muitos pacientes que estavam bem pioraram, recaíram, né, tiveram problemas, até porque o serviço parou, né? Assim, a gente não tinha como fazer grupo, não tinha como botar para várias pessoas dentro de uma sala para fazer grupo, então isso era um dado e as pessoas real. não Então, tinham acesso a computador, muitas pessoas não tinham nenhum isso, não tinha celular. acesso, a gente não tinha como fazer atendimentos online, enfim. Então, muitas pessoas pioraram e algumas pessoas me procuraram com problemas relacionados ao uso de álcool a partir da pandemia. Pessoas que não bebiam com tanta frequência, mas que confinadas em casa começaram a beber diariamente. Isso eu vi alguns casos nesse sentido. Agora, então, assim, de modo geral, o que eu li em termos de matéria, assim, nada científico, é que houve um aumento do consumo de álcool, né, na pandemia. Isso foi um dado que ficou muito claro de modo geral. Então, eu tendo a acreditar que dados vão surgir mostrando que houve uma piora, assim, em relação, pelo menos, à dependência química, a gente considera que teve danos maiores, assim, né? Mas não tenho como lhe quantificar em termos de estatística mesmo, dizer percentualmente o que isso significa, sabe? Porque, como você falou, né?
visto até em reportagens e tudo, essa coisa do aumento do consumo do álcool. E o desenvolvimento do transtorno obsessivo compulsivo, no caso do toque, voltado para higiene. A questão, a mania de limpeza, né? Isso já existia, né? Antes da pandemia, essa é uma coisa que é uma situação que existe em algumas pessoas. Mas será que apareceu, surgiu mais, como você disse? Eu verifiquei na reportagem essa coisa do álcool, consumo maior em função de várias coisas, até pelas festas que se faziam, às vezes essas coisas de música, né, em casa, outras situações. Mas essa questão do excesso, né, do uso excessivo, até chegando a se ferir do álcool, da questão do sapato. Esse é um outro dado que eu também não tenho. Assim, na prática clínica, alguns pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo com um sintoma específico em relação à limpeza, alguns pioraram, outros não. Outros mantiveram o quadro, né? Os sintomas de ansiedade que eu percebi, na verdade, foram muito mais que eu vi com muita frequência também, foi transtorno do pânico. Isso aí teve uma explosão gigante, assim. O transtorno do pânico assim, aumentou assustadoramente a quantidade de pessoas que buscaram atendimento nesse período. Né? Agora, o toque, até porque o toque é uma condição um tanto rara, assim, rara entre aspas, é bem menos frequente, na verdade, né? É em torno de 3%, dependendo da população, até menos. Então, assim, é bem menor a prevalência. Mas, assim, dos transtornos de ansiedade, o transtorno do pânico, assim, foi uma explosão. Foi uma explosão. Muita gente adoeceu. Muita gente que nunca tinha tido, inclusive, sintoma. Exatamente. É o que eu estava colocando. Muitas pessoas que chegaram no consultório, né, na prática clínica, e dizem assim: ei, eu não tenho nada. Eu não tenho nem problema financeiro. Eu continuei trabalhando. Mas eu fiquei me sentindo mal. Eu não durmo, meu coração dispara de noite. Eu não sei o que eu tenho. Tá entendendo? Pânico. Aí dizer o que é que houve, aí vai do mundo dessa pessoa, o que é que essa condição. Não morreu ninguém da família, tá entendendo? Então, assim, o que é que essa atmosfera de vulnerabilidade que a doença, né, o Covid, trouxe para as pessoas. E que ela nem de forma. Ela não tinha consciência alguma que era isso. Porque eu não sou assim. Agora, de toque, eu só tive uma paciente que houve um prejuízo porque era toque de limpeza. Isso. Então, ela houve um prejuízo, mas ficou mais intranquila, houve uma piora dos sintomas. Agora, eu tive uma paciente de outro sintoma de toque, que não era exatamente só o de limpeza, que ela tinha alguma coisa da limpeza, mas era uma contaminação diferente. Não era contaminação para adoecer ou qualquer coisa assim, era uma contaminação diferente. Então, o que é que ela pensou? Ela melhorou. Um dia desse, ela abriu a porta para mim, porque ela não abria a porta, entendeu? Então, ela melhorou. Ela não deixou de ir à rua, ela nem usava álcool. Olha um efeito paradoxal, ela não usava álcool. E eu que disse: ei, você precisa usar porque você anda de ônibus, você precisa usar álcool quando você descer do ônibus. Agora a gente tá morrendo. Né? Então, veja que coisa engraçada, né? Em relação e é toque que tem, né? Doutora Ana Tereza, aqui, dermatologista, está perguntando se existe uma relação, até como o doutor Adriano tinha falado da questão do córtex, da parte frontal, a bipolaridade com o vício. Assim, existe uma relação, sim. A bipolaridade, as estatísticas mostram isso, que a pessoa portadora de transtorno bipolar, ela tem uma chance maior de desenvolver dependência química, né? E vai além disso. Geralmente de drogas euforizantes. Por que isso? Porque na bipolaridade a pessoa ela tem aquela fase da euforia, da mania, e nesse período da euforia, ela tende a buscar drogas euforizantes, drogas que deixam ela mais eufórica. Então, de fato, a bipolaridade existe uma relação nesse sentido aí, né? Outros transtornos também têm uma relação maior com eu não diria com a dependência, de modo geral, mas é como se... Oi? Com abusos. Outros isso, transtornos teriam porque... relação com abusos isso, de comportamento. O que eu quero dizer assim, é que, como eu falei, né?
como a substância, por exemplo, ela é um amortecedor do sofrimento. Então, por exemplo, pessoas que têm transtornos de ansiedade grave, essas pessoas elas tendem a abusar mais do álcool, porque o álcool é uma droga muito ansiolítica, né? Diminui muito a ansiedade a curto prazo, né? Aí já no transtorno bipolar, nesses quadros mais euforizantes, a pessoa busca drogas mais euforizantes, né? Então, enfim, existe uma busca de uma substância que tem uma relação mais com o perfil de sintomas que aquela pessoa está apresentando. Mas, de fato, existe, a Ana Teresa está perguntando aí, de fato, existe essa relação da bipolaridade com a dependência química. Certo, certo. Ela já respondeu aqui, né, assim, da explicação. E aqui a gente vai entrar nessa pergunta da paciente, aqui dentro do nosso tópico aqui, nos caminhos aí para finalização, que é interessante, assim, a palavra a gente vai usar aqui o tratamento, né? Já foi até falado também, durante aqui toda a conversa, Sandra, a doutora Adriana também, mas muitas vezes, como a gente estava conversando aqui, é o familiar, o amigo, a escola, né, que percebe e expõe isso aí, às vezes, para o dependente. E que o primeiro passo, né, para libertar depende realmente da pessoa. E que ele até de forma consciente, como o doutor Adriano também falou, na hora até da internação dos resgates, no dia seguinte. É mais fácil do que ter toda aquela contenção que acontece com o paciente na hora da internação. A ajuda familiar e a ajuda profissional especializada é super importante, né? São os passos iniciais. Existem os tratamentos que normalmente dependem muito, né, do tipo de adicção, mas, de uma maneira geral, esses é o primeiro passo. Por que eu estou falando isso? Porque é uma forma aqui de botar a pergunta da espectadora. Ela pergunta como ajudar a quem, né? Como você ajudar alguém a aceitar o tratamento, né? Realmente aquilo é bem complicado porque precisa, né, que esse alguém queira. Mas como é que vocês veem essa questão do tratamento? Porque vai desde o tratamento, ele como é muito falado, né? A pessoa não se torna dependente do dia para a noite. Então, o tratamento ele também não acontece do dia para a noite, né? É um tratamento longo, que para poder... E todo o processo acontecendo, complexo, multidisciplinar, preferencialmente voluntário, e que tem o acompanhamento médico, lógico, psicológico, a terapia, a família, e em casos extremos, a internação. Como é que é visto isso? Como é que é conduzido? Então, veja, essa coisa que se fala que o tratamento melhor é o tratamento voluntário, é porque o tratamento voluntário você tem uma estatística melhor de êxito, né? Assim, nos melhores centros, mesmo sendo um tratamento voluntário, se a gente focar na sobriedade como objetivo do tratamento, cerca de 30% das pessoas, ou seja, cada 30 de 100 que entrar num tratamento voluntário, são as pessoas que vão conseguir parar de usar a droga. 30%. Né? Os outros 70%, quando sair do tratamento, ela provavelmente vai continuar usando. Se o tratamento for involuntário, isso diminui de 30% para 1%. Né? Então, assim, a involuntariedade do tratamento, ela diminui o êxito. Ela diminui o êxito do resultado. Então, o que é que acontece, de modo geral? Então a gente nunca vai tratar uma pessoa involuntariamente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Em algumas circunstâncias pontuais, a título de preservação da vida, é possível que eu precise tratar aquela pessoa involuntariamente, para preservar a vida dela, porque ela não está em condições de decidir. Né? Então, tem uma situação, por exemplo, que me marcou muito nessa minha trajetória de tratamento da dependência química, foi de um jovem que ele chegou no serviço para tratamento por força da justiça. A justiça obrigou ele a ir para o tratamento. Primeiro dia que ele chegou no tratamento, ele disse assim, eu vim aqui para tocar o terror, né? Quando ele chegou no tratamento. E aí, enfim, esse rapaz, ele, dentro do tratamento, ele descobriu a importância daquilo na vida dele. E ele chegou lá involuntariamente. Ou seja, é possível sim você conseguir fazer aquela pessoa conseguir entender aquele processo, né? Mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Então, assim,
uma condição complexa como é a dependência química não vai ter uma solução simples. Não vai ser uma internação, por exemplo, que vai resolver. Não vai ser, entre aspas, uma receita de bolo que vai resolver. A gente vai precisar de um amparo biopsicossocial, espiritual. Até citar o espiritual, que foi até uma pergunta que eu vi aí, alguém falando da espiritualidade. Então, é algo muito mais complexo do que uma internação, por exemplo. Vamos internar durante 1 ano essa pessoa, porque depois de 1 ano ele sem usar a droga, eu tenho certeza que ele vai parar de usar. Infelizmente, não funciona desse jeito. Infelizmente, a pessoa fica 1 ano sem usar, e se eu não fizer isso de uma forma adequada, no dia seguinte que ele sair da clínica, ele vai voltar a usar. Não é o confinamento que vai ser a solução, né? Ou seja, não existe uma única resposta para isso. A gente costuma dizer na saúde mental que o tratamento precisa ser integral. O que é um tratamento integral? O tratamento integral é aquele que olha para o sujeito, né? Eu vou tentar olhar para a pessoa, não é para a droga. Eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para as potencialidades daquela pessoa. Então, isso gera muito mais resultado do que eu olhar para a droga em si, olhar para o problema em si, né? Então, toda vida que eu vejo, por exemplo, um tratamento que fala muito sobre a droga, eu fico com o pé atrás, né? Porque a gente não está falando da potencialidade, a gente não está falando das soluções, a gente não está falando dos caminhos. Então, o tratamento, quanto menos ele falar sobre a droga, melhor. É importante ele entender os gatilhos, é importante ele entender os sintomas, claro que é importante, mas o tratamento não pode ser pautado nisso. O tratamento ele precisa ser pautado nas potências. Então, é por isso que é muito interessante isso, né? Essa coisa do biopsicossocial espiritual, porque o tratamento, ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar, de preferência, né? Porque aí você vai ter vários campos de saber que vão oportunizar descobertas diferentes. O médico vai oportunizar um caminho, o psicólogo outro caminho, o assistente social outro caminho, o terapeuta ocupacional outro caminho. Então ele vai somando. O profissional de educação física, outro educação caminho, física, que é outra abordagem importantíssima. Exatamente. Então são descobertas. E respeitando a singularidade de cada um, você entra inclusive nessa questão da espiritualidade. Porque, se ele, por exemplo, ele é evangélico, ele frequenta uma igreja X, a gente vai conversar sobre isso, vai entender como é que é isso na vida dele. Muitas vezes ele foi criado, inclusive, num lar evangélico, e ele abandonou, ele se afastou da igreja. A gente vai tentar resgatar esse caminho, esse processo, respeitando a singularidade dele. Não é cometendo um equívoco de trazer a minha crença para eles. Olha, eu sou da Umbanda e você só vai ter jeito se você se converter na Umbanda e você vai ter que participar dos nossos rituais para você. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O que faz sentido é eu buscar o que há de potência no outro e fazer com que ele consiga realmente redescobrir esse caminho. Porque muitas vezes a gente tem as próprias soluções para os nossos problemas. A grande dificuldade é acessar essas soluções e acessar esses caminhos. Eu já conheci tantas pessoas, sabe, nesse mundo, nessa trajetória, nessa coisa da dependência química, já conheci tantas pessoas tão inteligentes, tão, assim, iluminadas, capazes, iluminadas no sentido, sabe, mais amplo da palavra, perdidas dentro desse processo, sabe, assim, sem saber o caminho, sem saber como sair desse caminho, né? E a gente só consegue ajudar essas pessoas realmente se debruçando de forma muito, eu diria... peculiar e individual, individualizada e sem preconceito, né? Sim, sim. Individualizado sem preconceito. E o que o Adriano colocou, né? Tudo isso aí é esse trabalho, é o sujeito, né? É a pessoa única. Os protocolos de tratamento, eles nos mostram uma estrutura comprovada cientificamente, mas a gente precisa ter flexibilidade e adaptação sem fugir à estrutura para poder aplicar, né, em determinadas populações, de determinadas pessoas, em sujeito específico. É por isso que o trabalho com a saúde mental, ele é um desafio, ele é um trabalho de criatividade, é um novo a cada dia, tá entendendo? Então, assim, a gente tem
o norteador teórico, as comprovações científicas, mas sem fugir à estrutura, a gente precisa adaptar. Porque a pessoa que chega para a gente, ela não chega perfeita com um único quadro psiquiátrico. Ela chega com 2, 3 quadros psiquiátricos ao mesmo tempo. E uma história disso tudo, né? Então, eu não sei, Adriano, o que você está lendo ultimamente em relação na literatura técnica mesmo. Eu tenho visto, né, nesse último livro de Beck, em 2 livros do Reis, que eu estou vendo aqui, do Stephen Reis, as traduções, elas estão traduzindo para uma palavra, numa conferência que eu assisti com o Cristiano Nabuco, elas estão usando uma palavra estão usando uma tradução, o florescer, né? Diz assim, é ajudar o indivíduo a florescer. E florescer, o significado de florescer é desenvolver-se, né? Então, a gente precisa ajudar o indivíduo a desenvolver-se, a se desenvolver, né? Desenvolver psicologicamente, Exatamente. desenvolver como indivíduo, desenvolver como todos os seus recursos, o que ele tem de recursos. E aí, Adriana, às vezes o cara se redescobre, mas às vezes ele se descobre, porque ele nunca nem se enxergou como capaz de alguma coisa, né? Sabe? Exatamente. É isso. E aquilo que você tinha comentado também, Sandra, a questão do que vocês falaram, né? O Adriano também falou do acolhimento, né? O aconselhamento, o acolhimento, mesmo existindo existe, lógico, um protocolo, né? Uma coisa, uma forma de conduta, mas que nada é engessado, nada é só daquela forma. Então, aquilo tudo é moldado, adaptado de forma que personalize para aquele indivíduo, né? Como você disse, é o indivíduo. Então, essa questão mesmo, essa deve ser a filosofia ou a conduta para todas as dependências, químicas, química, não, comportamental, tudo isso fica de uma forma bem particular. Então, com relação a isso, a gente sabe, e até como vocês mesmos comentaram, né, uma coisa que apareceu bastante, né, uma situação, o transtorno do pânico, pelos medos que envolvem né, todos esses meses, esses anos já que nós estamos convivendo. Mas o medo é normal de se sentir, né? É saudável também sentir o medo, que não deve ser encarado somente como algo ruim, né? Pois é uma forma um comportamento muito de preservação também. Então, alguns comportamentos positivos existem, né? Existiram também nesse momento e devem ser mantidos. A gente sabe que muitas coisas boas nesse período, estou falando aqui voltado um pouquinho para a pandemia, essa coisa de valorizar a família, né? A questão dos hábitos higiênicos, a adoção, até a modificação de alguns horários, de formas novas de se trabalhar, facilitando para algumas pessoas bastante. Então, quais seriam as orientações que os doutores, né, podem passar aqui para a gente, para todo mundo aqui que está conosco, que vem aí até o momento, em relação à preservação da nossa saúde mental, incentivar as pessoas a aquilo, né, como Sandra, a gente estava comentando, a cuidar da sua saúde em qualquer estágio, não só quando elas percebam, né, alguma dificuldade que já esteja instalada. Então, assim, qual seria o recado, né, a mensagem aí de vocês? Certo. Quer falar, Adriano? Quer falar logo? Pode falar. Tá. Eu queria até aproveitar essa condição do Janeiro Branco, né, que a gente está no 1º de fevereiro, mas essa campanha que foi criada por psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, e no início a campanha, ela começava em janeiro por esse comportamento nosso de poder facilitar o começar um ano, se reprogramar, se reorganizar. E o mote dessa campanha era: busque ser feliz. É buscar as coisas que lhe fazem bem, que lhe deixam feliz, certo? Que lhe gerem esse bem-estar, que lhe gerem
prazer, que lhe gerem agrados, né? Então, são comportamentos que possam lhe agradar, você possa cuidar de si mesmo, né? Então, então, eu queria dizer que nas metas, nas coisas que a gente pretende realizar esse ano, em todos os empreendimentos que a gente queira fazer, que a gente tenha essa ambição, entre aspas, de se cuidar, de cuidar do outro e de se respeitar. Respeitar os seus limites, respeitar suas dificuldades, buscar se desenvolver, esse florescer, né? E eu diria, façam atividades ao ar livre, procurem a natureza, se conectem com essas questões de forças tão importantes, como é a força do sol, como é a força do mar, da água. Procure uma planta, compre uma samambaia, uma plantinha fácil e cuide dela, se relacione com a natureza de alguma forma. Isso vai ser muito importante na sua saúde mental. E praticar exercício físico, certo? E, fundamentalmente, eu ia dizer que a gente pudesse ter a noção de poder frear essa nossa questão de querer estar à mostra e de querer estar sempre mais, que a gente procurasse se desenvolver para o seu bem-estar, para o seu valor, para coisas que façam sentido na vida, certo? Coisas essenciais, né? Que façam sentido na vida. Eu acho que esse é o grande ponto. E, baseado nisso, o paciente ontem me disse uma coisa importante, que veja que na relação com os nossos pacientes, a gente aprende muito. Se ele estiver escutando, eu vou citar o que ele disse, que não foi dele, mas que já foi alguém que falou para ele. E que eu acho muito importante esse recado é que qual foi a melhor coisa que não lhe aconteceu? Nós precisamos fortalecer em nós e olhar por outro ângulo as coisas que fortalecer em nós o grau de tolerância à frustração e também procurar entender que, às vezes, uma coisa que não aconteceu, ela também nos levou a outros caminhos que nós estamos hoje nessa situação e estamos bem. Tá entendendo? Então, assim, procure entender o que, que não lhe aconteceu, né? O que que melhor coisa da sua vida que não lhe aconteceu. Exato. É pensar diferente. Não é pensar a melhor coisa que lhe aconteceu. É o que não lhe aconteceu. E se avalie nessa frustração e se avalie em entender outras perspectivas do que não acontece, né? Vamos buscar ficar bem, né? O que é simples. Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Eu acho que a gente precisa realmente aprender a se perceber no dia a dia. A gente foge disso o tempo todo. A gente, até na hora de comer, geralmente eu vejo as pessoas com o celular na mão, olhando as redes sociais. Você vai para um restaurante, eu vejo os casais, cada um com seu celular. Ótima lembrança. Eu vejo cada um com seu celular, olhando o tempo todo o celular. A pessoa acorda pela manhã, a primeira coisa que faz é esticar a mão, puxar o celular para olhar as notificações. A última coisa que a pessoa faz antes de dormir é olhar o celular. Sabe assim, a gente vive hoje olhando para fora e esquece de olhar para dentro, né? Assim, a gente parou de se perceber. Eu gosto muito da filosofia oriental e tem um ditado chinês que diz o seguinte, que quando o ideal... Travou. Travou. Acho que é a internet. Foi ele, né? Peraí, voltou. Opa, dá uma travada aqui. Voltou. Dá uma travada aqui. Não sei que parte porque eu a parei. bateria tá ficando Eu tava ruim falando... aqui já. O meu tá quase também. Voltou. Eu ia dizer assim, que tem um ditado que ele diz o seguinte, que quando você estiver sentado, você esteja sentado. Quando você estiver comendo, você esteja comendo. Quando você estiver andando, você esteja andando. Porque até andando as pessoas ficam lá naquela de olhar para o celular, uma dificuldade enorme, né? Então, assim, a gente precisa se conectar conosco, né? Então, assim, eu acho que assim, a mensagem que eu quero deixar é essa. Eu acho que isso é saúde mental, você se conectar consigo. Não, se você estiver comendo, coma. Não precisa, deixa o seu celular. Há 15 minutos que você vai gastar na sua refeição, com certeza o mundo não vai se acabar no WhatsApp, não. Deixa lá, sabe? Come, entre em contato consigo mesmo naquele momento. Na hora que você acordar, não entre em contato com o celular, entre em contato consigo. Pensa como é que vai ser seu dia, sabe? Projeta um dia, um bom dia para você mesmo, né?
um dia respira, né? É como a Sandra estava dizendo, agradece por estar respirando, né? Agradece por estar acordando mais um dia, né? Então, eu acho que é uma mudança de perspectiva. Uma mudança de perspectiva para a gente poder viver um mundo melhor, né? Isso. Ouviu? Ouvi, Sandra, ouviu? ouvi, tô ouvindo. Ouviu? Ouvi. Porque deu uma congelada. Deu uma congelada. É o celular que tá morrendo. É isso mesmo. Não, porque ele vai ficar. Não, ele vai morrer ainda não, peraí. Aí, Morre não. então, Ele pode então morrer, é mas a isso, gente tá vivo né? aqui. Não, ele está vivo aqui. Então, essa coisa mesmo que você falou, é um sono de qualidade, a prática do exercício saudável, né? Escolhas saudáveis, né? Escolhas saudáveis na alimentação, a Isso. interação social, um hobby bacana, né? E fazer isso de uma conforme o rotina de Adriano colocou, espiritualidade. sabe, Isso. Luciana? Cortando você só um minuto, é porque Não, assim, mas às vezes quando a gente está falando, aí a gente diz para as pessoas, e a pessoa diz, eu faço tudo isso, doutora, eu faço tudo isso, né? Mas eu digo, como é que você está fazendo? Quando você está caminhando na via costeira, o que é que você está pensando? Ah, eu estou fazendo minha agenda do dia, lógico. Um cara, quando eu estou nadando, o que é que eu faço? Não, eu estou pensando sobre como eu estou respirando. Não, olha o céu, só perceba. Qual é a cor do céu? A água está de que temperatura? Tá entendendo? Então, é o como eu faço todas essas coisas, que foi isso que o Adriano colocou, é o como eu faço. Faça algumas coisas como isso essa, mesmo. mas tem um como fazer, que é se ligar ao que você está fazendo, realmente, né? E perceber. Sabe? Isso mesmo. Bom, então, doutora Sandra, doutora Adriana, aí, muito obrigado, né, primeiro, novamente, por terem aceito, por terem ficado aí conosco durante todo esse período, ter disponibilizado aí o seu tempo para estarem aqui conosco, e a vocês todos que participaram aí também, interagindo aqui, a gente só vê bastante elogios a live, a pessoa, né, de cada um de vocês, assim, muitos elogios aí, muita coisa bacana se falando, então as pessoas gostando mesmo e realmente contribuiu, a gente espero que tenha contribuído, né, tocado em cada pessoa, e ter compartilhado aí conosco tanto conteúdo, conhecimento, informações, orientações, né? Lembrando aí, pessoal, que a live ela vai ficar salva imediatamente assim que a gente terminar e vai subir também para o YouTube, o canal de comunicação da Formule. E, né, quem gostou aí, marque um amigo, familiar que você acha interessante que assista aí a live, ok? E vamos aqui fazer a foto do nosso print. Se ajeitar o cabelo, né? Vou ajeitar o meu também. Sim, Ajeita o seu. Vamos. Vamos lá. Pronto, ótimo, ficou ótimo. Pois então, mais uma vez, obrigada, doutora Adriana, aí, pela sua participação. Aí, mais uma vez, aí, doutora Sandra, aí, começando aí o ano de 2022, aqui a gente, com a primeira live, como a gente começou o ano de 2020 também. Então, e muito obrigada mais uma vez, e fiquem com Deus e tenham uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite.